Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro. Hoje eu vou responder a tag dos 50%. E a primeira pergunta, qual o melhor livro que você leu até agora? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, já que teve vários livros que eu amei por motivos diferentes, mas teve um em especial que é considerado atemporal, não só pelo que ele fala, mas pela forma que ele fala. E o livro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Aqui a gente conhece a Scout, uma menina de 9 anos que mora com o seu irmão e seu pai. Seu pai é um advogado e vai defender ao longo do livro o caso de um rapaz negro que foi injustamente acusado de estupro de uma mulher branca. O grande diferencial dessa história, que foi pra mim o que me chamou bastante atenção, é que a gente vê os fatos narrados pelo ponto de vista da Scout, ou seja, de uma criança. E tem esse grande conflito que enquanto seu pai passa valores sobre igualdade e sobre respeito às pessoas negras, ela ainda é influenciada por toda a comunidade que a cerca e a gente consegue ver refletido nela todos esses preconceitos. Foi um livro que me fez chorar no seu final, que já não acontece com tanta regularidade. Acho que porque eu segurei essa angústia e durante o livro todo, e no final você é bombardeado com um monte de emoções. Eu acho que é extremamente importante a gente conversar sobre essa temática, ainda mais nos dias de hoje, pra gente discutir essas coisas que aconteciam e que continuam acontecendo. E se você for parar pra pensar, esse livro se passa nos anos 30, mas desde então as coisas não mudaram tanto. A gente passou de um racismo explícito para um racismo velado. Outro ponto bem legal do livro, eu acho que ele levanta uma problemática de que a gente não pode mais encarar os fatos que estão acontecendo pelos olhos de uma criança de 9 anos. A gente não pode mais fingir que essas coisas não acontecem, a gente tem que discutir, porque não se trata de um problema de uma ou várias pessoas negras, e sim de uma sociedade como um todo. Em 2015, essa história recebeu uma continuação com o livro Vá, Coloque um Vigia, que eu já quero bastante ler. Não que essa história precise de continuação, porque o final é bem fechadinho, mas porque eu quero ler mais coisas dessa autora. Segunda pergunta, qual a melhor continuação que você leu esse ano? Na verdade, eu li só uma continuação esse ano, mas provavelmente eu escolheria ela, mesmo que eu tivesse lido outras. Estou falando de Em Chama, dos Jogos Vorazes. Eu li a trilogia esse ano, eu já havia visto os filmes, mas não tinha lido ainda todos os livros. Essa foi uma das melhores experiências de leitura que eu tive esse ano, não só o segundo livro da trilogia, mas a trilogia como um todo, já que aqui a gente vai ver a Katniss após a primeira experiência nos Jogos Vorazes. Se você não leu, não viu os filmes, agora vem spoiler. Toda a primeira parte do livro a gente tem a Katniss lidando com o que aconteceu nos jogos, ao mesmo tempo que ela se sente aterrorizada pelo Snow, não sabendo se ele vai fazer algum tipo de retaliação contra ela ou sua família, então ela vive naquela tensão constante. Diferente do primeiro livro, que tem muita adrenalina e está acontecendo muita coisa tudo ao mesmo tempo, ou seja, uma tensão basicamente física, no segundo livro toda essa tensão é transformada em tensão psicológica, já que a Katniss não sabe o que fazer nem como agir. Ao mesmo tempo que ela está começando a entender que ela não vai conseguir proteger sua família se continuar do mesmo jeito que está as coisas no momento, ou seja, como a sociedade está organizada com a capital e os distritos. É muito legal ver o crescimento da personagem, que ela não quer mais só proteger sua família, mas agora ela precisa proteger a nação toda. E claro, para a segunda metade do livro a gente tem o segundo Jogos Vorazes, e daí junta toda a parte legal de conhecer só a Katniss com a adrenalina no segundo Jogos Vorazes. Ou seja, é o melhor livro da série. Terceira pergunta. Um lançamento do primeiro semestre que você quer ler muito, mas ainda não leu. E eu escolhi Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, que é aquele tipo de livro que você quer muito ler, mas você sabe que você vai sofrer muito lendo ele. Conta a história de uma mulher de 30 anos que quando tinha 15 anos teve um caso com o seu professor, que na época tinha 40 anos. Na cabeça dela, essa foi uma história de amor. Mas quando começam a surgir denúncias de outras mulheres que sofreram abusos desse mesmo professor, ela começa a repensar se essa foi mesmo uma história de amor. Eu comprei ainda esse ano o livro Lolita, do Nabokov, e quero fazer essa leitura antes de ler o Minha Sombria Vanessa. Mas a abordagem de Minha Sombria Vanessa me chamou bastante atenção, porque a gente tem uma outra visão das vítimas que não aceitam que foram realmente vítimas de abuso. 4. O lançamento mais aguardado do segundo semestre.
Esse não é um lançamento, na verdade, os livros já foram publicados nos anos anteriores, porém essa versão, esse box, é um lançamento. Estou falando do novo box do Trono de Vidro. Eu não conheço muito sobre essa história, eu sei que é uma história de fantasia, com uma protagonista mulher, também escrito por uma mulher, e muita gente gosta desse livro, então eu já estou bem ansiosa para comprar. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano, e eu escolhi O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu comprei esse livro em um sebo porque eu queria conhecer a escrita do autor. Escolhi logo O Alquimista, que eu acho que é o mais famoso dele, mas infelizmente não funcionou comigo esse livro. Eu creio que para pessoas que são mais ligadas com o seu lado religioso e sua espiritualidade, realmente o livro funciona. Conta a história de um rapaz que é um pastor de ovelhas que tem o sonho de conhecer as pirâmides do Egito. Ele conhece então um senhor, que é um sábio, que diz que ele deve perseguir a sua lenda pessoal, no caso, o seu objetivo de vida. Para não dizer que eu não gostei de tudo do livro, eu gostei bastante da viagem que o rapaz faz até chegar às pirâmides. Nesse caminho ele encontra diversas pessoas de diversas culturas diferentes e ele troca diversos conhecimentos com as pessoas que ele encontra. Mesmo assim, eu acho muito legal que o Paulo Coelho é um dos autores mais reconhecidos internacionalmente e também é um dos autores mais traduzidos aqui do Brasil. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. E para essa categoria eu escolhi Eleonor Oliphant Está Muito Bem, da Gayle Honeyman. Esse foi o último livro que eu li nessa primeira metade do ano e foi uma surpresa incrível. Eu participo de um clube que pretende ler todos os livros que foram publicados pelo clube da Reese Witherspoon, aqui no Brasil, obviamente. E esse foi o primeiro livro que a gente leu nesse clube. Vai contar a história da Eleonor, uma mulher que é considerada estranha pelas pessoas que a cercam, porque ela não tem nenhum tipo de relacionamento com as pessoas, sejam eles amigos, colegas de trabalho, ou amigos ou familiares. Ela decide mudar a sua vida quando ela vai a um concerto e se apaixona pelo vocalista da banda. A sinopse não conta nada sobre o que vai ser o livro, na verdade ele é sobre diversas coisas diferentes, vai falar bastante sobre problemas mentais e sobre traumas que as pessoas sofrem quando são crianças. Ao longo do livro você vai descobrir por que ela tem esse comportamento diferente, porque ela se exclui da sociedade e é simplesmente incrível. 7. Um novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro esse ano ou que você conheceu recentemente. Para esse, eu vou escolher Jorge Amado. Esse ano eu tive o prazer de conhecer o autor através do Capitães de Areia, que é um livro incrível em que ele retrata Salvador e os meninos que vivem na praia de uma forma sensacional. E eu ainda tenho na minha estante para fazer a leitura Gabriela Cravo e Canela, que eu pretendo ler ainda esse ano, provavelmente nos próximos meses. E eu já tenho vontade de ler tudo que ele publicou, porque ele é sensacional. 7. Uma quedinha por um personagem fictício recente. E para isso eu vou escolher o Sam, de Eleonor Oliphant Está Muito Bem, que ele é um cara extremamente legal. Ele é o tempo todo atencioso com ela e também muito educado. Em vários momentos ela é extremamente rude com ele e mesmo assim ele nunca perde a educação e nem o carinho que ele tem por ela. Ele é aquele típico cara legal. Se existisse uma adaptação, provavelmente eu escolheria o Mark Ruffalo para fazer ele, que nem ele faz no E Se Fosse Verdade. 9. Seu personagem favorito recente. Para não escolher de novo a Scout de O Sol para Todos, eu vou escolher a Joan, dos Prós e Contras de Nunca Esquecer, do Val Emick. Eu li nessa versão aqui do Clube Intrínsecos. O livro conta a história da Joan, que tem uma síndrome rara em que ela não esquece nada do que ela viveu. Todas as memórias dela são acessadas como se fossem um computador. Ao mesmo tempo, a gente conhece o Gavin, que é um rapaz que acabou de perder o seu esposo e vai passar um tempo na casa da família da Joan para superar essa perda. Eles então fazem um acordo. Joan quer muito participar de um concurso de compositora, só que precisa de alguém para ajudá-la com a composição e para cantar a música. Já Gavin, que já foi vocalista de uma banda, aceita cantar a música da Joan. Em troca, ela vai contar todas as memórias que ela tem do Sidney, que foi o marido do Gavin que faleceu recentemente. Essa personagem é muito legal, porque ela fica muito triste e muito brava com as pessoas quando elas esquecem das coisas que para ela é tão trivial. Inclusive, o livro começa com o pai dela esquecendo de buscar ela na escola, o que para ela é inconcebível. Como a avó dela faleceu recentemente de Alzheimer, ou seja, no fim da vida ela não lembrava da Joan, a Joan quer justamente participar desse concurso para nunca mais ser esquecida. Eu simplesmente me apaixonei por essa história e por essa personagem e a relação que ela tem com o Gavin. 10. Um livro que te fez chorar. Eu escolhi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Nessa história a gente vai conhecer a Kia, que vive em um brejo com a sua família. Eles são conhecidos pelas pessoas que moram perto, numa cidade próxima, como o lixo do brejo.
Vindo de uma família que o pai é alcoólatra, todos os integrantes da família, ou seja, a mãe, os irmãos, inclusive o pai, acabam abandonando a Kia sozinha nesse brejo, quando ela ainda é uma criança. Não tem como não se sentir mal pela Kia, já que ela é privada do convívio de outras pessoas e acaba tendo que se sustentar sozinha, sendo apenas uma criança e uma adolescente. Mas ao mesmo tempo que a gente fica triste por ela estar sozinha ali no meio da natureza, é justamente nesse brejo que ela vai encontrar sua família. Essa descrição que ela faz de todas as plantas e os animais que tem em volta são incríveis. É como se você estivesse lá junto com ela. Aliado a tudo isso, a gente ainda tem um toque de suspense, já que aconteceu um assassinato ali perto da Kia, quando ela tem cerca de 23 anos. O livro se passa na década de 70, e também há uma grande crítica social sobre a segregação entre brancos e negros daquela época. Esse livro é incrível, sério, lê mesmo. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Nessa categoria eu vou dar uma roubada e vou colocar 2 livros, porque eu li os 2 em sequência e na verdade eles meio que se complementaram, foi uma experiência em conjunto. O primeiro é o Slash, do guitarrista do Guns N' Roses, que é uma biografia, escrita na verdade por um jornalista, mas a partir de entrevistas dadas pelo próprio músico. E o segundo é Daisy Jones and the Six. E na verdade eu vou dar ênfase nesse aqui, nessa categoria. Conta a história de uma banda que se formou nos anos 70 e que acabou durante uma turnê no auge. Como o livro é escrito na forma de entrevista dessa banda fictícia, também temos entrevista dos produtores e das pessoas que conviviam com os membros da banda, acaba dando uma fluidez muito grande ao livro, além de a gente conseguir ver a perspectiva de diversos personagens. É bem legal porque às vezes o personagem está contando uma história e daí a gente muda para a fala de outro personagem e ele fala, não foi bem assim que aconteceu não. Eles são personagens cheios de qualidades e defeitos, o que os torna bem reais. É legal porque você não odeia nem ama muito cada um deles, o que faz a história parecer bem incrível. Inclusive, parece que você vai conseguir escutar o CD no final do livro. Em contrapartida, como eu tinha acabado de terminar a biografia do Slash, todos os problemas e os impasses que eles passam durante o livro parecem um pouco bobinho. Mesmo assim, foi com certeza um dos meus favoritos desse ano. 12. A melhor adaptação cinematográfica que você assistiu nesse ano. E para esse eu escolhi a adaptação de Mulherzinhas, que saiu logo no começo do ano. Na verdade, eu li o livro justamente para assistir o filme e poder fazer uma comparação. O livro não funcionou muito legal comigo, já que ele parece em muitas partes ser um manual de bom comportamento para moças do século XIX. Já o filme foi super legal, a escolha dos atores, do figurino e do roteiro foram incríveis. Inclusive, várias partes que eu não gostei no livro ficaram muito melhores no filme. Em especial o final, que eles misturaram o final do livro com a biografia da autora, o que deu um toque bem mais moderno para a história e ficou muito mais legal. 13. Sua resenha favorita desse ano, escrita ou em vídeo. Como esse ano eu ainda não tinha criado o canal, eu escolhi uma resenha escrita que eu fiz. Apesar da resenha não ser muito grande, eu gostei muito de fazer ela. Eu tô falando do livro do Slash, a biografia, porque é muito legal você ler a biografia de um ídolo seu. É claro que é muito legal conhecer o processo criativo que deu origem às músicas, bem como é difícil criar um álbum com toda a parte de mixagem e tudo mais que vem depois das gravações. Mas pra mim, o que mais me chamou a atenção foi justamente conhecer a pessoa do Slash. Eu sempre achei muito interessante conhecer os bastidores dessas pessoas que geralmente não podem sair na rua sem ser reconhecidas, que têm suas ações sendo julgadas o tempo todo e como muitas vezes essas pessoas usam o álcool e as drogas como válvula de escape desse mundo caótico. Não estou dizendo aqui que eles são vítimas ou que justifiquem todos os seus atos, mas pelo menos eu gosto de conhecer quais foram as razões que levaram a eles fazerem tudo o que fizeram. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse semestre. Eu escolhi aqui 2. O primeiro deles, As Aventuras de Huckleberry Finn, nessa versão comentada e ilustrada da Zahar. E o segundo foi O Iluminado, nessa versão aqui da Biblioteca King. Essa capa é muito bonita, inclusive ela tem altas partes em alto relevo. Com certeza é uma das mais bonitas da minha estante. 15 e última pergunta, quais os livros que você ainda quer ler este ano? Para essa pergunta, eu vou responder os livros do Stephen King do projeto do canal, que são O Iluminado, Sombras da Noite, A Dança da Morte e A Longa Marcha. Eu ainda quero finalizar a leitura da trilogia Feita de Fumaça e Osso, que eu emprestei de uma amiga, e eu li só o primeiro livro ainda. Eu ainda quero ler vários livros da Dark Side que eu tenho aqui, mas eu tô separando essas leituras para fazer no mês de outubro, que é o mês do terror. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você quiser responder essa tag nos comentários, fique à vontade. Deixa seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações. E é isso aí.